e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa Saúde e Você. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que a saúde está? Tá tudo em ordem? Então, a partir de agora, você vai acompanhar o que vamos ter no programa de hoje. Você vai conhecer todos os benefícios do consumo de peixes, até que ponto eles fazem bem à nossa saúde. E você vai ver também um verdadeiro balanço nesses 2 anos de pandemia em uma entrevista bem interessante com o Dr. Geraldo Medeiros, ele que é secretário de saúde do nosso estado. Fica comigo, o Saúde Você está no ar. Durante 2 anos de pandemia que a gente ainda vive, a gente decidiu fazer um programa um pouco diferente para você que nos assiste em casa, o Saúde e Você. A gente está aqui com o Dr. Geraldo Medeiros, ele que é secretário de saúde do nosso estado, e vai fazer um levantamento, Dr. Geraldo. É um prazer recebê-lo novamente no Saúde e Você. E nesses 3 anos, não só de secretário, mas também 2 anos à frente, né, dessa pandemia que a gente ainda vive. Dr. Geraldo, primeiramente, bem-vindo ao Saúde Você novamente. Quais foram os maiores desafios para o senhor como médico, como secretário do nosso estado, nesse período que a gente viveu, que agora podemos dizer que está normalizando um pouco mais, né? Bom, inicialmente, meus cumprimentos a você, Tatiana, aos paraibanos e paraibanas. Foi uma longa trajetória em 3 anos, em que nós fomos nomeados pelo governador do estado como secretário de gestão das unidades de saúde do estado da Paraíba. E no dia 29 de abril de 2019, nós fomos nomeados secretário estadual de saúde e até setembro acumulamos esses 2 cargos. Nós tivemos, ao longo dessa trajetória de 2019, um grande problema de gestão na saúde do estado, com a crise das organizações sociais. Em função disso, nós tivemos de adotar medidas de chamamento público dessas organizações sociais e havia um clamor da população no sentido de desacreditar a gestão da saúde pelas organizações sociais, que culminou com a nossa sugestão ao governador de que nós deveríamos extinguir esse modelo de gestão na Paraíba. E aí sim, no mês de dezembro de 2019, foi anunciado pelo governador, no Palácio do Governo, a extinção das OS do estado da Paraíba. A partir daí tivemos uma grande dificuldade de transição da gestão de organizações sociais para a gestão própria do estado, não? Desde que o modelo de relação de trabalho das organizações sociais era através do regime CLT, não? A carteira assinada, e o modelo de gestão própria é diferente, como vocês sabem. E, além disso, essa transição originou um desabastecimento nas unidades hospitalares que eram geridas pelas OS, e houve todo um empenho dos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde no sentido de que não houvesse desassistência à população. Nós tivemos o Hospital Metropolitano, o Hospital de Emergência e Trauma Humberto Lucena, o Hospital de Mamanguape, não? A UPA de Santa Rita. Então, várias unidades de saúde que eram geridas pelas organizações sociais. Quando nós conseguimos equilibrar a gestão própria dessas unidades hospitalares,
e iríamos partir para a adoção de ações na área da saúde em todos os 33 hospitais e 4 UPAs do estado. Aí sim nós tivemos o surgimento da pandemia. No Brasil, no dia 17 de janeiro de 2020, nós tivemos o primeiro caso de um paciente oriundo da Europa. E na Paraíba tivemos em 18 de março o primeiro caso, e a partir daí todo o empenho em relação a evitar que um paraibano ou uma paraibana necessitasse de um leito hospitalar ou de um leito de UTI ou de enfermaria e não tivesse disponível. Por isso que houve uma expansão rápida das unidades hospitalares, o Hospital Solidário, que foi o único hospital de campanha edificado pela Secretaria Estadual de Saúde, que perdurou durante 3 meses e meio. Foi o hospital de campanha mais barato do Brasil, porque ele foi construído com 130 leitos, com 4 leitos de estabilização, dentro do estacionamento do Hospital Metropolitano, permitindo que os leitos de UTI, que chegaram a ser 57 leitos de UTI no Hospital Metropolitano, e toda a infraestrutura hospitalar fosse utilizada, minimizando os gastos. E aquele Hospital Solidário de campanha, ele apresentava leitos apenas de enfermaria. Os leitos de UTI eram utilizados os do Hospital Metropolitano, além de toda a infraestrutura hospitalar, de tomografia, de ressonância, de hemodinâmica, e também nós realizamos o chamamento de aproximadamente 3.000 servidores para que eles fossem trabalhar em áreas específicas da Covid-19 em todo o estado da Paraíba. Além disso, a edificação do Hospital de Clínicas de Campina Grande, com 103 leitos, e que foi a salvação de Campina Grande. Se não fosse o Hospital de Clínicas de Campina Grande funcionando com 70 leitos de UTI durante 6 meses, em alguns momentos até com mais do que 100% de ocupação, nós teríamos o caos institucionalizado naquela cidade, desde que havia uma carência de leitos na cidade de Campina Grande. Além disso, tivemos a locação do antigo Hospital Santa Paula, aqui em João Pessoa, que foi rapidamente reformado no sentido de ser a unidade Frei Damião II, destinada exclusivamente, foi a única unidade do Brasil que se destinou exclusivamente a gestantes, puérperas e neonatos portadores da Covid-19. Além da aquisição de insumos, que era uma grande dificuldade naquela época, de máscaras, de EPIs, todos esses equipamentos de proteção individual dos servidores do Estado. Chegamos a alguns momentos com 17 unidades hospitalares sem EPIs, por isso a necessidade de compra imediata de EPIs para que os hospitais se mantivessem funcionando, né? E a compra de 100 respiradores também, que naquele momento era essencial, porque o governo federal só depois é que ofertou respiradores para os estados. Então foram todas essas ações executadas, né? O surgimento da primeira, da segunda e da terceira onda, e toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde empenhada, né, no sentido de propiciar ao cidadão e à cidadã paraibana a melhor assistência possível quando portador da Covid-19. E aí, doutor Geraldo, o senhor já citando aí a questão das ondas, né, das fases que a gente teve da pandemia, tivemos no início do ano, logo em janeiro, a terceira onda, né, da Covid, e aí foi quando todo mundo pensou que ia voltar tudo novamente. Mas, graças a Deus, é inevitável a gente não citar
a questão da vacinação, né, a importância dela e o quanto ela realmente está sendo eficaz para a nossa população. Mas vem a questão da preocupação ainda em questão das máscaras, né, que tem lugares que já estão sendo permitidos o não uso das máscaras. Então, assim, nesse descanso, podemos dizer assim, entre aspas, qual sua preocupação, se há, ou se a gente pode realmente relaxar mais um pouco em relação a isso? Bom, a terceira onda produzida pela variante Ômicron, ela teve uma característica diferente da primeira e segunda onda, em que nós já estávamos numa fase avançada da vacinação. E essa terceira onda comprovou justamente a importância da vacinação. Nós tivemos um pico rápido, né, de incremento do número de casos novos diários e de mortes com a variante Ômicron e uma queda rápida também. Então, a trajetória da curva na variante Ômicron é totalmente diferente da primeira, a variante Gama, e a segunda, a variante Delta, justamente porque havia um impacto, né, uma proteção na população, que era a vacinação. Por isso que tivemos um pico rápido e uma queda rápida, atingindo o que nós chamamos o vale, o platô de declínio, que é o que nós estamos agora, com um número menor de casos novos diários e de mortes. No entanto, em relação às máscaras, nós achamos, a opinião nossa é de que essa é uma discussão que nós consideramos atemporal. Nós não poderíamos agora pensar no abandono de máscaras, principalmente que nós estamos chegando ao final de outono e até agosto, o final do inverno. Esse período, essa sazonalidade em que surgem as viroses respiratórias, H1N1, H3N2, o vírus sincicial respiratório, que acomete muito crianças. Temos aí o surgimento de muitos casos de crianças com lesões bucais e de orofaringe, produzida pelo um outro tipo de vírus, que é o Coxsackie-2. Então, todos esses elementos impedem que nós possamos pensar em abandonar o uso de máscaras neste momento. Mesmo independente de decreto estadual, a população precisa entender da importância de você continuar usando máscaras. Esse é um costume do oriental que nós não tínhamos, né? E que muitos de nós vai começar a se adaptar a isso, principalmente em alguns períodos de surto de virose respiratória. Por isso que o foco deste momento na Paraíba seria vacinar a nossa população que ainda não recebeu a dose de reforço. Nós temos aí uma população que a gente não sabe exatamente o número, porque há necessidade dos municípios registrarem no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações o número de doses aplicadas, e isso não vem sendo feito com agilidade, por isso que há sempre um gap entre você aplicar a vacina e depois você ter lá no SIPNI a sua vacina aplicada. Mesmo assim, a Paraíba hoje está em terceiro lugar no Brasil, como o estado que mais vacinou sua população. Mostra que aquela adoção de 2 aeronaves, 12 furgões frigoríficos, que no espaço curto de 24 horas destinavam essas doses a todos os 223 municípios, o fruto dessas ações está aí, com a Paraíba realçando diariamente no mapa do Brasil como um dos estados que mais vacinou sua população, e que isso impediu de muitos paraibanos morrerem ou adoecerem. E isso não só para o senhor, né, como estava, querendo ou não, à frente desse grande barco, mas também para nós, como população, o sentimento de orgulho da gente estar em terceiro lugar nessa questão da vacinação. Que mesmo o senhor falando que ainda o feedback não é 100% entre as secretarias municipais, né, com o Estado, mas qual é o sentimento do senhor de hoje em dia? Você olha lá para trás, 2 anos que se passaram da pandemia, que a gente realmente está voltando a respirar novamente.
qual tem um sentimento de gratidão, doutor Geraldo, por tudo que, querendo ou não, o senhor conseguiu enfrentar? Para que a população tome conhecimento da dificuldade desse cargo aqui, principalmente na vigência de uma pandemia, dos 27 secretários estaduais de saúde do Brasil, somente restam 5. O restante ou foi exonerado ou pediu para sair. Então, isso mostra a dificuldade que é você fazer gestão de saúde pública no país, principalmente num momento como esse. É preciso dois atributos, no meu modo de ver: coragem e resiliência, né? E isso, graças a Deus, nós tivemos ao longo dessa pandemia. E nesse momento em que nós temos esse vale, né, que nós chamamos de queda acentuada no número de casos novos diários e de mortes na Paraíba, um sentimento de dever cumprido, de realização e a gratidão de servir a sociedade paraibana. É esse o sentimento que temos neste momento e torcemos para que os paraibanos colaborem também se vacinando. Nós temos aí a dose de reforço, que muitos ainda não se dirigiram às salas de vacinação para receber a dose de reforço. É preciso vacinar com a segunda dose de reforço, que já foi distribuída, né? Ontem, 37 mil doses com todos os municípios, para que os idosos acima de 80 anos e que já completaram 4 meses da terceira dose recebam uma segunda dose de reforço, porque é essa população, neste momento, que está indo aos nossos leitos hospitalares e, infelizmente, alguns morrendo porque não se vacinaram. Doutor Geraldo, e sobre os decretos, que eu creio que ainda tenha algo a mais a serem colocados, né, na nossa sociedade, qual sua visão? Qual foi o protocolo desses decretos? Bom, 2 dias antes do surgimento do primeiro caso na Paraíba, na Covid-19, nós já lançamos o plano de contingenciamento no enfrentamento à Covid-19. E havia um decreto, geralmente, que tinha a duração de 15 dias, e a cada 15 dias nós analisávamos o cenário epidemiológico do Estado, número de casos novos diários, número de mortes diárias, a taxa de transmissibilidade, a taxa de ocupação dos leitos hospitalares. Então, vários indicadores que norteavam as atitudes que deveriam ser adotadas a cada decreto, né? E é claro que as pressões em alguns momentos críticos eram muito grandes dos segmentos econômicos, né? Nós nunca abdicamos de adotar medidas baseadas na ciência e no intuito de salvar vidas, mesmo que isso penalizasse os segmentos econômicos. Esse eu acho que foi outro fator que contribuiu para que nós tivéssemos esse cenário alentador na Paraíba. Quer dizer, o corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde jamais se submeteu a pressões de ordem econômica no sentido de minimizar as medidas restritivas. Por isso que nós temos esse cenário ao longo da pandemia de ter sempre um leito hospitalar, um leito de UTI, um leito de enfermaria disponível. Esse foi um dos elementos que contribuiu a adotar as medidas restritivas no tempo hábil, né? E esse foi um elemento, a tempestividade, que as ações foram adotadas ao longo da pandemia, adotando as medidas em tempo hábil para que não ocorresse o colapso hospitalar. E por isso que nós recebemos a nota máxima, a nota 10, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, um órgão, todos sabem, um órgão independente, técnico, e que a Paraíba recebeu a nota 10, foi o único estado da Federação do Norte e Nordeste a receber a nota 10, juntamente com São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a Paraíba também foi o primeiro lugar no Brasil em índice de segurança de retorno às aulas presenciais.
E por que isso? Porque nós fizemos, vocês lembram, um inquérito sorológico, em que uma parceria com a UFPB, os técnicos iam aos lares dos paraibanos e paraibanas, colhiam o material, faziam o teste rápido, faziam a coleta do suave nasal, para definir exatamente qual segmento educacional que deveria retornar primeiro e que era o menos vulnerável a adquirir a doença. E esse foi o segmento infantil, por isso que nós começamos com o segmento educacional infantil e gradativamente fomos para o segmento fundamental, médio e superior. Esse foi um item que a Paraíba terminou recebendo o primeiro lugar em índice de segurança de proteção dos nossos alunos, professores, familiares e servidores dos educandários e das instituições de nível superior. Por isso que essas medidas adotadas, baseadas na ciência e sempre na ciência, foi o que norteou o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde. Por isso, esse resultado que nos envaidece, não só ao secretário, mas todo o corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde, e envaidece também a todos os paraibanos e paraibanas que visualizaram, não, essa projeção da Paraíba em saúde e que jamais o Estado adquiriu esse realce nacional em decorrência das ações executadas na área da saúde durante a pandemia. E de acordo com toda essa evolução que a gente teve na nossa saúde, na nossa Paraíba, né, podemos dizer que a gente vive um plano novo normal, que se chama. E qual o seu balanço, de forma resumida, e o que o senhor espera daqui para frente, que realmente possamos viver de forma mais tranquila? Nós estamos naquele momento do vale, que nós chamamos, do platô, em que há um número pequeno de óbitos diários e de casos novos diários. Estamos aí com uma média aí ainda de 500 casos novos diários. Isso não significa o fim da pandemia. Nós temos aí uma faixa de 15 mil paraibanos que se contaminam mensalmente e temos aí uma faixa de 90 a 100 paraibanos que morrem ainda dessa doença. Então, a pandemia não acabou. Nós ainda não podemos dizer que a pandemia está na fase de transição para endemia, porque isso só quem pode preconizar é a Organização Mundial de Saúde, através de um consenso internacional e baseado numa série de elementos. Primeiro, que nós tenhamos 90 a 120 dias de declínio contínuo. Depois que não surjam novas variantes, né? E que nós tenhamos, como temos já, uma droga que pode ser utilizada na doença, que é o Monopiravir, que deve ser utilizado nos primeiros 5 dias de início de sintomas. E temos uma outra droga, né, com 2 anticorpos monoclonais, utilizados para aqueles pacientes de alto índice de imunossupressão, como os transplantados, ou aqueles pacientes que usam medicações imunossupressoras. Somente a partir desses elementos é que nós poderemos pensar em dizer que a pandemia acabou e há uma transição para uma endemia. E o futuro, nós ainda temos uma incerteza, não? Nós não temos nenhum visionário que possa dizer o que vai ocorrer daqui até julho. Nós temos aí uma guerra na Ucrânia, com mais ou menos 10 milhões de refugiados aglomerados e que estão sendo distribuídos em todos os países da Europa. Esses países têm um baixo nível de vacinação, então pode haver a possibilidade de uma nova onda em decorrência dessas grandes aglomerações daqui a 2 meses. Isso daí ninguém pode prever. E aí, doutor Geraldo, para finalizar, deixa um recadinho e uma observação para quem está em casa. Para quem não sabe, o doutor Geraldo está saindo da nossa Secretaria de Saúde, né? Está
tomando novos desafios, novos rumos daqui para frente, né? E a gente, em nome da TV Arapuã e do programa Saúde Você, a gente já deseja que dê tudo muito certo, viu? Muito obrigado. Nós procuramos exercer a nossa atividade de gestão pública ao longo de 12 anos, no sentido de trazer o bem para a sociedade. Foi um grande desafio enfrentar uma pandemia como gestor da saúde, mas, graças a Deus, estamos realizados e a nossa recomendação aos paraibanos e paraibanas é de que continuem usando máscara. Isso é essencial para que nós possamos usar ainda alguns meses a máscara. Isso aqui protege você não só contra a Covid-19, mas também contra o H3N2, o H1N1, o vírus sincicial respiratório, principalmente em crianças, o Coxsackie. Como nós estamos nesse período de fim de março até o final de agosto, que é o final do inverno, a recomendação é que nós, independente de decreto estadual, independente dos gestores quererem ou não liberar máscaras, que você continue se protegendo com as máscaras, porque você tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, tios, pessoas com doenças associadas, e que é essa população que, se não se vacinar e não se cuidar com a proteção da máscara, irá morrer ao longo desses próximos meses, infelizmente. Doutor Geraldo, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Fique à vontade para voltar mais vezes, tanto para o Saúde Você, falar de saúde, de gestão, de saúde também e de outros novos desafios, assim como também estendo o convite para a TV Arapuã, como o senhor sempre é muito bem recebido, viu? Muito obrigado à TV Arapuã. Foi outro elemento que foi essencial ao longo dessa pandemia, foi a disponibilidade nossa diante da imprensa. Nós realizamos, Flaviana, a nossa secretária, assessora de imprensa, fez um levantamento, nós realizamos, eu e Daniel Beltrame, 7.000 entrevistas ao longo desta pandemia, e foi isso que levou a população ao contraponto das fake news, né, e mostrando o que é correto e o que seria correto de adotar em relação às medidas restritivas. Então, a transparência foi reconhecida pela Organização Pan-Americana da Saúde como um dos elementos importantes na condução desta pandemia. Fato este que muitos países não adotaram, escondendo algumas informações em alguns momentos críticos. Isso daí leva à desacreditação perante a sociedade. Por isso que aqui na Paraíba nós sempre dissemos a verdade dos fatos, mesmo que os números fossem cruciais. Muito obrigado. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.